Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a atenção da plateia e, ao cumprimentá-los, dar as boas-vindas da comissão organizadora da consulta autônoma e independente para a escolha dos ocupantes do cargo de reitor e vice-reitor ou vice-reitora para o mandato de 2018 a 2021. Esse debate, organizado pela comissão, que é patrocinada pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação, Sintifesgo, pela ADUF Sindicato e pelo Diretório Central dos Estudantes, DCE, será mediado e conduzido pela jornalista Aline Willig, jornalista graduada na Universidade Federal de Goiás e atualmente jornalista da ASCOM, da AGCOM, perdão, que é a Agência Goiana de Comunicação. Eu gostaria de, então, chamar para conduzir o debate a Aline Willig. De aplauso. Olá, bom dia. Agradecer a presença de todo mundo, das chapas, da equipe técnica que está fazendo a cobertura. Esse debate ele vai ser gravado e ele vai ser transmitido ao vivo por streaming pela TV UFG e ele ficará disponível no site da TV UFG para consultas futuras. Então, quem não pode estar presente e perguntar para algum dos presentes aqui, basta indicar o site da TV UFG, que todo o conteúdo vai estar disponibilizado lá. A partir de um sorteio que foi feito agora na presença de todas as chapas, eu queria chamar a ordem dos candidatos para compor a mesa aqui do debate. A primeira chapa que vai sentar aqui, da esquerda para a direita, vai ser a chapa 2, com o candidato Luiz Melo. O segundo número que foi sorteado foi a chapa 1, com o candidato Romualdo Pessoa. O terceiro candidato que foi sorteado foi o candidato Reginaldo Nassar, da chapa 3. O quarto e último candidato, candidato Edvar Madureira, da chapa 4. Lembrando que esse debate vai ser dividido em 4 blocos. O primeiro bloco, os candidatos vão ter um tempo para poder, a partir de uma ordem definida por sorteio, para poder falar um pouco sobre as propostas e apresentar os programas de cada uma das chapas. O segundo bloco vai ser composto de 4 perguntas, 2 sobre temas já pré-definidos e já repassados para os candidatos, e os 2 temas seguintes serão sorteados a partir de uma seleção de temas escolhidos pela comissão organizadora para consulta pública. O terceiro bloco vai ser composto de perguntas da plateia. A Bruna vai recolher essas perguntas, então quem desejar fazer alguma pergunta pode procurá-la, porque ela vai recolher essas perguntas para uma análise da comissão organizadora. Essas perguntas elas não podem ser direcionadas a um único candidato, elas têm que ser gerais, porque elas serão respondidas por todos os candidatos, e ela não pode conter termos ofensivos. O quarto e último bloco vai ser um espaço para as considerações finais dos candidatos. Agora nós vamos seguir, segundo as regras do debate, com o sorteio para o primeiro bloco.
Todos os candidatos já tiveram acesso às cédulazinhas com os nomes da chapa. Chapa 1, começa o primeiro bloco. Chapa 4. Chapa 3. Por eliminação, chapa 2. Tá. Lembrando que as perguntas da plateia poderão ser recolhidas apenas no primeiro e no segundo bloco. Lembrando que cada um desses candidatos, a partir dessa ordem que foi definida, vai ter 3 minutos para poder expor aí o seu programa. Vamos começar, então, marcar o tempo aqui, com o candidato da chapa 1, o reitor Romualdo Pessoa. Romualdo, o senhor tem 3 minutos. Bom dia a todos e a todas, aos colegas aqui da mesa, professor Edivardo, professor Reginaldo, a Aline, mediadora, Aline, não é isso? Professor Luiz Melo. Bom, é uma responsabilidade prazerosa ser o primeiro a tecer, digamos, comentários e apresentar, mesmo que num curto tempo, aquilo que nós nos propomos a fazer há mais de um ano, quando começamos a levantar a discussão sobre a necessidade da Universidade Federal de Goiás passar, mais uma vez, e desde há muito tempo não acontece, por esse processo de escolha para o próximo reitor da nossa universidade. Eu provoquei essa discussão em função de uma inquietude, de uma percepção de que a nossa universidade, embora tenha crescido, embora nós tenhamos ampliado as nossas condições de trabalho, embora a nossa qualidade tenha também se acentuado, mas a universidade ela se fechou em torno de si mesma. Nós deixamos de discutir questões essenciais, nós nos apartamos em unidades, em laboratórios, perdemos a essência de ser universidade. Entendemos que nós precisamos resgatar determinados princípios que fazem com que essa instituição ela não se acomode, ela não tenha uma posição de simplesmente se fechar em torno de si próprio, de se ensimesmar. E nós precisamos criar, digamos, novas formas de gerenciar, de dirigir essa universidade e de liderar, principalmente. Nós viemos de um processo de expansão, a partir do programa de reestruturação das universidades, onde muitos investimentos foram encaminhadas às universidades, né? A Universidade Federal de Goiás recebeu mais de 1 milhão, mais de 120 milhões de reais para todo esse processo de expansão, e nós precisamos detectar, ponto a ponto, os problemas também que foram originados a partir daí. Uma expansão do número de professores, uma expansão do número de estudantes, de cursos, mas uma estabilidade em termos de número de técnicos administrativos. A universidade ela tem sido, ao longo desses anos, ela tem passado por um processo de desmonte de sua estrutura técnico-administrativa, numa escolha que foi feita pelo processo de terceirização, ou de aceitação daquilo que era imposto pela maneira como, inclusive, o governo federal e o Ministério da Educação colocavam para as universidades. Nós precisamos criar uma nova forma de gerenciar a universidade, de fazer com que essa universidade seja mais viva, mais participativa, mais protagonista, e nós passemos a discutir e a debater aquelas questões que são essenciais e cruciais para o nosso destino. Vivemos um outro momento da política nacional e hoje nós estamos sentindo exatamente isso. Portanto, é preciso fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Muito obrigado. Seu tempo acabou.
Lembrando só para os candidatos que nós temos a Nádila ali com a placa, que vai levantar quando faltar 10 segundos para o final do tempo. Segundo o sorteio, agora quem fala é o candidato da chapa 4, o candidato Edvar Madureira. Deixa eu zerar o tempo aqui. O senhor tem 3 minutos, candidato. Bom dia a todos. Minha saudação a todos os professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, aqueles que nos acompanham pela TV UFG, nas nossas regionais. Saudação a todos. É uma satisfação muito grande poder estar, nesse momento aqui, iniciando esse primeiro debate. Eu quero saudar aqui os meus colegas da mesa, Luiz Melo, Romualdo, Reginaldo e a Aline, que faz a mediação desse debate. E eu quero apresentar a chapa Somos UFG, composta por mim e pela professora Sandra Mara, que está aqui na segunda fileira. Um abraço, professora. Eu vou iniciar minha fala trazendo uma definição muito simples daquilo que eu entendo por universidade. Universidade e a Universidade Federal é, acima de tudo, um agente de desenvolvimento. É uma universidade que tem um papel essencial na referência como na educação superior, na formação de quadros para toda a educação superior, na pesquisa que faz a diferença na tecnologia. A universidade tem uma série de funções. E essa instituição, a Universidade Federal de Goiás, nos últimos anos, acumulou um potencial inestimável, um potencial de pessoas, de estrutura e uma possibilidade de resolver problemas como nenhuma outra instituição é capaz de fazer. Então, nesse sentido, após essa definição de nos apresentarmos para disputar a eleição para reitor, e a partir de um processo de construção coletiva, a gente apresenta aqui para vocês hoje algumas ações que a gente entende que farão toda a diferença para que a universidade possa realmente cumprir essa sua missão de agente de desenvolvimento. No âmbito interno, faz-se necessário uma profunda reforma administrativa, onde a gente tenha como foco principal as pessoas, aproveitar os potenciais dessa instituição que vão nos conduzir a essa universidade que queremos. Nós pensamos que, através da criação de uma pró-reitoria de gestão de pessoas, será a grande forma de alavancar esses potenciais e aproveitar esses talentos. Ter o planejamento como a principal ferramenta de gestão para a universidade, trazendo o planejamento para o centro da administração superior e, assim, a gente poder planejar melhor as nossas atividades. Da mesma forma, pensamos que a cultura da tecnologia de informação precisa permear todas as nossas ações, para que a gente dinamize cada vez mais essa instituição. E eu queria também dizer que a relação com a sociedade é o nosso maior desafio. Como ter uma universidade que dialoga com todos os atores da sociedade. Muito obrigado. Obrigada. Seguindo o sorteio, o próximo candidato a falar é o candidato da chapa 3, Reginaldo Nassar. Bom dia. O senhor tem 3 minutos. Colegas candidatos, comunidade universitária, obrigado pela oportunidade. A chapa Reginaldo Neucírio se apresenta, primeiramente, em relação à democracia. Pelo nosso histórico, pela nossa participação desde o movimento estudantil, acompanhando as eleições e conquistando as eleições para reitor, passando pela nossa ação no sindicato, nós apresentamos nosso nome nessa quadra para fazer uma prática política, para mostrar a esses 30 mil alunos como deve ser uma prática política, como deve ser referenciada para a sociedade, em um momento de muita reflexão. Hoje é um dia especial para a gente refletir sobre essa prática política, sobre compromissos, sobre comportamentos, mas você não participa só de um processo político por seu nome. Você participa por uma proposta. Foi assim ao longo da minha trajetória de 30 anos aqui no UFG e não seria diferente. E esse projeto, ele só vale se emanar da comunidade. Foi a nossa construção ao longo desse tempo, elaborar um projeto coletivo que nós denominamos o UFG Rumo à Excelência
em que ele se baseia em 3 eixos. O primeiro eixo é a definição de uma universidade. Uma universidade de excelência, aquela que vai à comunidade e que a comunidade vai se identificar nela. Isso através de 3 eixos principais: ensino, pesquisa e extensão. Dar a garantia de que esse ensino seja de qualidade, envolver a pesquisa e apoio ao pesquisador, para que o nosso ensino seja de excelência e seja identificado e abraçado à sociedade, e que através da extensão vá até essa sociedade fazer as modificações, é uma definição, é o rumo que a gente apresenta para essa instituição. Os desafios postos são a inserção, são as ações afirmativas, são trabalhos concretos de fixar, de dar qualidade de ensino a esses estudantes. E o conjunto desses desafios se completa com as ações administrativas. Só a chapa Reginaldo Nilcírio tem as condições de fazer o novo, da renovação, pela coerência, pela trajetória até aqui, de fazer com que a gestão seja focada para essa ação dos nossos professores na educação, e não o que acontece atual e que nós trabalhamos para a gestão. A gestão tem que ter o foco e ser reorganizada justamente para dar suporte a esses 3 eixos, com ações práticas, objetivas, para fazer a travessia. Nós estamos propondo discutir e implementar um VaptVupt da graduação, em que a gente vai otimizar os nossos técnicos que estão hoje nas coordenação de curso em um local, que a gente possa atender os nossos estudantes em tempo integral e que atenda, inclusive, o anseio dos técnicos, que são as 30 horas, o fluxo contínuo, de forma honesta, sem questões eleitoreiras, mas de questões objetivas. Nessa forma de administração, com objetivo, com foco nesses princípios, é que a gente presente ao longo desse debate e discorrer sobre o nosso projeto. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Lembrando que quem tiver pergunta, a Bruna está lá no final, lá no meio do corredor, lá no fundo, é só levantar a mão que ela vem recolher a pergunta. Agora, segundo o sorteio, o último candidato a falar nesse primeiro bloco é o candidato Luiz Melo, da chapa 2. O senhor tem 3 minutos. Bom dia para todo mundo. Eu quero saudar professores, técnicos e estudantes aqui presentes da Regional Goiânia, da Regional Jataí, da Regional Goiás, da Regional Catalão, do campus de Aparecida, todas as pessoas que não puderam estar aqui presentes, mas estão acompanhando o debate pela televisão ou depois vão acompanhar pela internet. Quero saudar meu parceiro de chapa, o professor José Alexandre, grande companheiro que está construindo essa proposta de uma UFG plural, com liberdade para pensar e criar. Saudar meus colegas aqui, o professor Edivar, Reginaldo, Romualdo, especialmente a Aline, que é a nossa mediadora. E quero dizer que é um momento muito feliz, porque a gente quer construir uma nova universidade, uma universidade onde haja realmente espaço para a criação, para o pensamento e para a atuação. A gente quer fazer dessa candidatura uma campanha alegre, uma campanha bonita, uma campanha festiva, onde o foco esteja nos debates, nas ideias e não necessariamente nas pessoas individualmente que são os candidatos. É na proposta que a gente quer colocar o foco da discussão. E eu quero destacar especialmente que a gente tem 5 grandes princípios para orientar essa minha fala inicial. O primeiro é que a gente quer uma democracia participativa na universidade. Isso implica a presença das pessoas fortemente nos órgãos e conselhos, né, de gestão da universidade, mas a gente quer que, especialmente nos órgãos administrativos, a eleição direta para os seus dirigentes, e aí incluindo o HC, que é um dos focos aqui do debate hoje, seja assumido como compromisso da nossa candidatura. Quero falar também que a gente precisa construir uma gestão baseada em informação e em evidência, não em tradição, não em intuição. Então, a gente precisa aprofundar o debate sobre uma gestão moderna e de qualidade. A terceira coisa é que a gente quer uma universidade onde as pessoas se sintam bem para estudar, para trabalhar, mas também para viver. A universidade precisa ser um espaço agradável. E aí o tema da segurança, que é um outro foco que a gente está na discussão hoje, é muito importante. Uma universidade viva é uma universidade mais segura para todo mundo. A gente quer colocar o foco também no ensino, na pesquisa e na extensão, mas tem um outro tripé que eu considero igualmente muito importante, o Zé e os nossos apoiadores também, que é a ciência, a arte e a cultura. Eu acho que é uma universidade que produz conhecimento, é nessas 3 dimensões da vida da humanidade, de uma maneira geral também. E, por fim, eu acho que não menos importante,
a gente tem que pensar numa forte conexão da universidade com a sociedade. E essa conexão significa uma universidade que é gratuita por princípio, uma universidade que é plural, que é um dos lemas da nossa chapa, uma universidade que é laica e uma universidade com qualidade socialmente referenciada. Eu acho que essas são ideias extremamente importantes. Eu agradeço ao grupo de apoiadores que está fazendo a candidatura com a gente e quero dizer uma coisa que eu acho fundamental. A gente quer muito ganhar essa eleição. Candidato. A gente está aqui para isso, tá? Eu gostaria de pedir à plateia que evite se manifestar durante as falas para poder não interromper o direito do outro de escutar o que está sendo dito. Não. Enquanto está sendo falado, a partir do momento em que o outro tem o direito de escutar, enquanto está sendo dito, o candidato ele tem um tempo restrito de fala, em respeito aos candidatos que estão falando. É uma solicitação da mesa que a plateia evite se manifestar de forma barulhenta para poder não atrapalhar o direito do restante da plateia de ouvir o que está sendo dito. Encerrado esse primeiro bloco, nós vamos dar início ao segundo bloco. Ele vai acontecer com 4 perguntas. As 2 primeiras perguntas serão de temas pré-definidos, que já foram repassados aos candidatos, e os temas são modelo de gestão do hospital universitário e segurança na UFG. Depois de perguntas sobre esses 2 temas, serão sorteados temas, dentre outros que também já foram repassados para os candidatos pela comissão, ou seja, serão 2 perguntas de temas pré-definidos e 2 perguntas de temas sorteados. Agora a gente segue com um sorteio novamente da ordem de fala dos candidatos. Primeiro candidato, chapa 1. Segundo candidato, chapa 4. Terceiro candidato, chapa 2. E, por eliminação, quarto candidato, chapa 3. Lembrando que cada candidato tem 3 minutos para responder cada pergunta. Vamos começar, então, a primeira pergunta desse bloco 2. Que é sobre modelo de gestão do hospital universitário. E o primeiro a responder vai ser o candidato da chapa 1, o candidato Romualdo Pessoa. Candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito do modelo de gestão do hospital universitário? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom, eu espero que, ao final, seja essa também a sequência do resultado da eleição. Sempre o número 1 em primeiro. Bom, nós temos nos sintonizado com o problema do HC de forma mais aprofundada, mais recentemente. E temos preocupado o que nós estamos vivenciando. Temos acompanhado essa situação, conversando com muitos técnicos administrativos que atuam no HC. Temos acompanhado também outros setores, médicos também, tanto eu quanto o professor Leandro Oliveira, meu vice na chapa, do Instituto de Ciências Biológicas.
E nós acreditamos que vai ser preciso dar, digamos, um novo choque de gestão no Hospital das Clínicas. O ambiente não está um ambiente favorecido para que o HC possa efetivamente cumprir com seus objetivos. O que foi acordado quando da assinatura, né, da contratação da EBSER não tem sido cumprido, né? Continua um processo de precarização das atividades do trabalho ali no Hospital das Clínicas. A maneira como se deu também o processo de composição dos cargos dirigentes não seguiu o que tradicionalmente era feito ali naquela unidade, também não cumprindo os acordos que foram feitos. É preciso que seja exatamente resgatado esse princípio democrático de escolha daqueles dirigentes ali. Eu fiquei extremamente preocupado com o quanto as gratificações são elevadas, né? E, no entanto, aqueles que recebem essas gratificações, que são os dirigentes, eram aqueles mesmos que compunham as direções anteriormente. Então nós questionamos, para que veio a EBSER? Né? Portanto, nós precisamos rever toda essa maneira de funcionamento, fazer com que os acordos que foram assinados lá atrás sejam cumpridos e que seja garantido que os técnicos administrativos que forem aposentados ali naquela unidade, a reposição seja para ali. Não é exatamente o que está acontecendo. Isso também acontece em outras unidades e leva a um processo de desmonte dessa parte que refere aos efetivos, à categoria de técnicos administrativos. É preciso haver exatamente uma sinergia entre as ações da EBSER e a maneira como a universidade tem que lidar com os seus técnicos administrativos que ali continuam atuando. Porque, ao que parece, e ao que nós temos pressentido, é que a universidade, a reitoria, ela simplesmente abdicou de acompanhar o que acontece no Hospital das Clínicas. Nós vamos nos preocupar com isso, porque o hospital ele serve não só à comunidade acadêmica, mas serve também a toda a sociedade. Obrigada, candidato. O próximo candidato que vai falar... O próximo candidato que vai falar também sobre o assunto de modelo de gestão do hospital universitário é o candidato da chapa 4, candidato Edvar Madureira. Então, candidato, me responda qual é a posição da sua chapa a respeito do modelo de gestão do hospital universitário. O senhor tem 3 minutos. Obrigado, Aline. Bom, primeiro eu quero fazer um compromisso aqui com o Hospital das Clínicas da UFG. Da mesma forma que fizemos em outros momentos, estaremos semanalmente no HC para acompanhar esse hospital na sua gestão do seu dia a dia. Toda semana o reitor despachará de lá, como fez em outros momentos da nossa gestão anterior. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o hospital universitário tem 2 funções que são primordiais. Primeiro, é um hospital do Sistema Único de Saúde. E essa deve ser a principal garantia desse hospital, o atendimento universal às pessoas. Em segundo lugar, nós temos que entender que nós temos ali um hospital que forma pessoas, e que forma pessoas não só para a Universidade Federal de Goiás, mas para todo o sistema de saúde e para todas as instituições de ensino, além de ser um hospital que faz pesquisa e assistência. Então, dentre essa complexidade do hospital, precisa se fazer valer aquilo que foi pactuado com a EBSER. A contratação das pessoas e o repasse adequado dos recursos para que o hospital universitário consiga cumprir essa sua missão. Precisamos rediscutir a nossa relação com a Secretaria Municipal de Saúde, né, nossa contratualização com a Secretaria Municipal de Saúde, que para garantir essa plenitude no atendimento no hospital universitário. Como temos muitos vínculos dentro do hospital, uma preocupação deve ser como lidar com esses vínculos, como construir um ambiente de harmonia, sendo que nós temos pelo menos 5 vínculos funcionais dentro desse hospital e vamos conviver com isso ainda por muitos anos. Precisamos valorizar as pessoas, precisamos garantir as 30 horas semanais que foram implantadas na nossa gestão. Precisamos garantir também que as decisões no hospital se deem de forma colegiada, respeitando a complexidade que é esse hospital. E ainda mais,
as unidades de saúde da Universidade Federal de Goiás, ou seja, as outras faculdades que demandam serviços e que atuam no hospital, têm que participar de um órgão colegiado que defina o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito do Hospital das Clínicas. Então, fortalecer a recém-criada gerência de ensino, pesquisa e extensão é fundamental para que esse hospital cumpra, então, a sua missão de um grande agente de saúde do Estado de Goiás. E, claro, o compromisso maior de concluir o bloco de internação começado na nossa gestão e que agora encontra em fase final. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem sorteada, o terceiro candidato que vai falar sobre o tema modelo de gestão do Hospital Universitário é o candidato da chapa 2, o candidato Luiz Melo. Candidato, por favor, qual é a posição da sua chapa a respeito do modelo de gestão do Hospital Universitário? O senhor tem 3 minutos. Antes de tudo, eu acho que a gente precisa assegurar uma gestão democrática, uma gestão participativa, uma gestão transparente e uma gestão onde se honrem todos os compromissos do contrato que foi assinado de adesão à EBSER no final de 2014. E aí, como eu disse, a garantia de que a eleição direta para a direção, agora a superintendência do HC e os cargos de gerência sejam retomadas, como era algo que já acontecia anteriormente, é algo fundamental. Da mesma forma, eu penso que manter as 30 horas, que, salvo engano, é uma prática que é anterior a 1998, é algo fundamental também, e o apoio à luta de técnicos e enfermeiros em todo o Brasil por uma jornada de trabalho de 30 horas para a categoria como um todo é fundamental, aqui no HC, inclusive. A gente também entende que a constituição do Comitê Local de Saúde, do Conselho Local de Saúde, que acompanha a integração e as políticas dentro do HC, é muito importante, porque, sem dúvida, o HC é um patrimônio da Universidade Federal de Goiás, do Estado de Goiás e do Brasil, indiscutivelmente. Garantir a finalização das obras do novo prédio do HC também é imprescindível. Salvo engano, isso começou em 2002, 15 anos atrás, quando houve uma primeira emenda parlamentar para começar a fundação do prédio, que aí várias gestões posteriores da reitoria deram seguimento e continuidade. E eu acho que há coisas muito importantes também. Por exemplo, evitar, não só no HC, mas na universidade como um todo, que as práticas de assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação aconteçam e a nossa instituição, infelizmente, como a nossa sociedade em grande medida, não consiga também dar respostas rápidas para evitar esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta, né? E, por fim, mas não menos importante, eu acho que a gente deve entender que a participação dos diversos cursos que atuam na área de saúde dentro do HC também é fundamental. O hospital, ele forma multiprofissionalmente pessoas de diversas áreas, e não só da UFG, inclusive, com estudantes de outras instituições, e a gente entende que o compromisso do HC é com assistência, com ensino, mas também com pesquisa, porque, afinal de contas, todo hospital universitário é um hospital de ponta que trabalha privilegiadamente no atendimento de procedimentos de média e alta complexidade, mas que também produz conhecimento para ajudar a salvar vidas, minimizar sofrimentos, inclusive das pessoas que trabalham no próprio HC. Porque o risco químico, o risco físico, o risco biológico, o risco ergométrico das pessoas que trabalham nesses ambientes, sem dúvida, é muitíssimo alto, e a gente precisa assegurar condições de trabalho em que elas possam realmente contribuir para o bem-estar da sociedade e das pessoas em geral. Obrigada, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, o último candidato que vai falar também do tema modelo de gestão do Hospital Universitário é o candidato da chapa 3, o candidato Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Bom, a questão do HC para a chapa UFG Rumo à Excelência, a chapa 3, ela já está expressa na portaria interministerial 285, de 24 de março de 2015, que já fala da questão de extensão, pesquisa e ensino nessa instituição.
Então, é importante ressaltar esse aspecto com a nova realidade proposta para esse hospital. Temos que lembrar que, desde 1988, as 30 horas foram implementadas no HC, que desde 2012, através do professor Rodopiano e do professor Ximenes, a questão da expansão, do financiamento, esse projeto do novo HC foi criado, projetado, e é necessário e justo que se faça referências aos seus idealizadores. E naquela época, 32 milhões foram feitos de emenda parlamentar e 2,5 milhões de aporte do AFG, na gestão da professora Mil, que é necessário reconhecer a história do que acontece nessa universidade. E nós já fizemos visitas a parlamentares, a deputados, ao senador Ronaldo Caiado, ao Daniel Vilela, ao Fábio Souza, que se comprometeram a fazer emendas de bancada para continuar a obra. Já existe esse compromisso com a nossa candidatura para que ela continue. Mas a questão do HC, ela envolve, sim, a questão da democracia, a escolha, que é uma prática de gestão. No ICB, nós já fazemos isso. Nós já escolhemos nossos coordenadores de pesquisa, coordenador de graduação, enfrentando um debate acolorado através da consulta da comunidade. Essa é uma prática política. Eu não estava nessa gestão esse tempo todo, por isso eu tenho a tranquilidade de falar que no dia 7 de janeiro, sim, pela minha prática política, vai ocorrer consulta à comunidade do HC para a escolha dos seus dirigentes. Essa é uma prática que pode ser constatada. Mas o que a gente viu é mais sério. Na Faculdade de Odontologia, já foi deslocado a parte de cirurgia bucal do HC para odonto, num novo espaço que não estava programado, com recursos do Fundo da Saúde, de SUS, porque no EBSER não é possível, na visão deles, fazer o ensino. Então, o que está acontecendo no UFG é muito sério com o EBSER. Já tem uma unidade que se deslocou de lá, que era no HC e não é mais, que não estava projetado. Então, nós temos que ficar atento nisso e tomar as medidas que têm que ser tomadas agora. Daqui a 5 anos não vai ser mais possível. Por que não vai ser mais possível? Porque estão deslocando os técnicos do HC que aposentam para outras unidades. E nós vamos fazer um levantamento, é cerca de 300 técnicos que já saíram do HC e foram para outras unidades e que não voltam mais. Daqui a 5 anos, nossos alunos vão ter que fazer internato em outra instituição, porque não vai existir mais os técnicos do HC. Obrigada, a medida tem que ser tomada agora. Obrigada. Os 4 candidatos já falaram sobre o primeiro tema. Lembrando que quem tiver pergunta, é só levantar a mão, que a Bruna vai recolher. Onde está a Bruna? Alguém localiza a Bruna? Ali, a Bruna está ali no cantinho. Quem tiver alguma pergunta pode passar para ela. Essa pergunta vai passar pela análise da comissão para ver se ela segue as solicitações de ser uma pergunta não direcionada a um candidato e não conter nenhum termo ofensivo. Segundo as regras do debate, a segunda pergunta vai iniciar com o segundo número sorteado, e assim sucessivamente. A terceira pergunta com o terceiro número sorteado e a quarta pergunta com o quarto número sorteado. Então, segundo as regras do debate, quem começa agora é o candidato da chapa 4, o candidato Edivar Madureira, e ele vai falar sobre o tema segurança na UFG. Então, candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito da segurança na UFG? O senhor tem 3 minutos, só um segundo. O celular desligou aqui. O senhor tem 3 minutos. Bom, talvez esse seja o tema mais sensível que a gente esteja vivendo na universidade nesses últimos tempos. A segurança, a sensação de insegurança na universidade, nas diferentes regionais, nos diferentes campos, nos diferentes espaços, chegou e isso está muito forte na sociedade. Claro que isso tem uma relação, uma opção que a universidade fez, uma universidade que se coloca para dialogar e se aproximar da sociedade. A sociedade chega junto da universidade e, naturalmente, problemas de segurança começam a acontecer. Acho que no passado recente, a universidade investiu bastante em segurança, na sua segurança patrimonial, com a multiplicação de câmeras nos nossos espaços internos
e isso, de certa forma, reduziu os problemas relativos à segurança do patrimônio da universidade. Acho que o momento agora é outro. Nós temos que pensar em segurança das pessoas, em segurança da comunidade. Por isso a nossa chapa propõe, a partir de escutas e de construção coletiva, a criação de uma coordenação de segurança da comunidade universitária. É uma coordenação que deixa a sua posição dentro do SEGEF, que também sofrerá uma grande reestruturação na nossa proposta, mas que passa a estar vinculada diretamente ao gabinete, assume a gerência de segurança da universidade e se reporta a um conselho que será criado, um conselho permanente de segurança na UFG, e que cuide da segurança das pessoas. E aí, uma série de medidas serão implementadas, algumas já em curso, mas que serão reforçadas. A ampliação da vigilância externa, né, com uma forma de registro de acesso na universidade, onde a gente possa, naturalmente, reconhecer as pessoas e os veículos que transitam pela universidade. Medidas como iluminação, corte de árvores, medidas que vão se somar para que essa sensação de segurança aumente. E é claro que é indispensável que a gente também tenha protocolos para o diálogo com os setores de segurança da sociedade. De maneira nenhuma, e a gente sabe que não funciona, policiamento ostensivo dentro do campus da universidade. Universidades que têm policiamento ostensivo não reduziram, não melhoraram a segurança nas instituições com esse motivo. Então, protocolos para como a universidade pode se relacionar quando tiver incidentes dentro da instituição. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Seguindo as regras, o próximo candidato que vai falar é o candidato da chapa 2, que é o terceiro candidato a ser sorteado, que é o candidato Luiz Melo. Ele vai falar sobre o tema segurança na UFG. Então, candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito da segurança da UFG? O senhor tem 3 minutos. Bom, acho que todo mundo nesse auditório, na sociedade brasileira e no mundo, o que a gente quer é a redução dos índices de violência e criminalidade e que a gente possa assegurar a integridade física de todos nós e os nossos patrimônios sem situações de violência. Agora, para isso, precisam ser feitas algumas coisas muito concretas. Eu acho que, por exemplo, algo fundamental é negociar junto ao Ministério do Planejamento, ao MPOG, a contratação de vigilantes da carreira do Serviço Público Federal para atuar nas universidades. Definitivamente, os espaços da universidade não são espaços para ter interlocução direta com a polícia dentro do campus. Até porque a PM já esteve participando de audiências públicas aqui no debate que a gente vem fazendo na universidade sobre segurança, e a PM disse que não pode e não tem condições e não tem efetivo para atuar dentro da universidade. Então, definitivamente, o Sindicato dos Técnicos da UFG já diagnosticou, já constatou que é possível fazer pressão para que a gente contrate novos vigilantes, e aí sim, essas pessoas estarão preparadas para atuar dentro da instituição de uma maneira efetiva. Da mesma forma, todos os estudos científicos mostram que iluminação é muito mais eficiente para assegurar a segurança do que policiamento ostensivo. Isso, pesquisas científicas feitas há muitos anos já em muitos lugares. Da mesma forma, a gente acredita que o uso de drogas, seja na universidade, seja na sociedade, deve ser pensado com perspectivas de prevenção e educação. Nós somos uma instituição de ensino. A gente tem que preparar as pessoas para lidarem com as drogas de uma maneira responsável, incluindo as drogas lícitas, porque a gente não está falando aqui só das ilícitas, né? E, por fim, mas não menos importante, a gente tem um entendimento de que ocupar os espaços físicos da universidade é fundamental para ampliar a sensação de segurança e a segurança concreta em si. Então, os bosques, as áreas que são mais ermas e que estão mais sem iluminação, precisam de vida, precisam de cuidado, precisam de ocupação humana, inclusive com a comunidade externa à UFG.
A gente precisa abrir os portões para que isso se transforme realmente numa universidade da sociedade e as pessoas que moram no entorno, e mesmo que moram longe, venham participar com a gente de atividades artísticas, de atividades culturais, de atividades esportivas, as mais diversas, e principalmente os nossos próprios estudantes. Naquela lógica de que uma universidade onde é um bom lugar para se estudar e para trabalhar, é um bom lugar também para se viver, é assim que a gente vai, juntamente com iluminação, vigilantes, política de educação e prevenção ao uso de drogas, minimizar a situação de violência e de criminalidade dentro do campus e, por que não, na sociedade como um todo. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Seguindo agora, o terceiro candidato que vai falar é o quarto a ser sorteado, que é o candidato da chapa 3, Reginaldo Nassar, que também vai falar sobre o tema segurança no UFG. Então, candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito da segurança na UFG? O senhor tem 3 minutos. Eu sou atualmente secretário regional da SBPC e nós vivenciamos uma experiência interessante no Jardim Tiradentes, em Aparecida, em que a escola municipal não é mais assaltada. A própria comunidade, a própria equipe da escola fez um trabalho com a comunidade, de conversa, de convencimento, de ir à sociedade, e hoje eles não têm mais esse problema de segurança. Então, nós entendemos que essa é a concepção que nós deveríamos implantar na universidade. Claro que nós precisamos de ações imediatas. Para fazer ações imediatas, nós precisamos de um diagnóstico. Nós gastamos R$1.500.000 por mês com segurança terceirizada. Nós, nos últimos 10 anos, deixamos de recontratar 20 vagas da segurança. Então, não precisa consultar o MPOG, já está autorizado. É possível contratar a segurança, basta ter vontade política, né? A atual gestão, quem está na gestão, poderia ter feito isso e ter hoje a nossa equipe de segurança pelo menos mantida e não desmontada como aconteceu. Fica difícil você fazer o estudo, a pesquisa, se você não tem equipe própria. Eles mesmos, da nossa segurança, elaboraram um protocolo em que os terceirizados têm que seguir, quilometragem que vão rodar, tempo que vão percorrer. Então, eles têm um diagnóstico, mas nós não podemos cair nessa situação simplista, isso é a questão da universidade de excelência, de dizer que se tem violência lá fora, por isso que tem aqui dentro. Então, para que a universidade, a sociedade mantém e criou a universidade? É justamente para resolver os seus problemas. Isso é um argumento muito simplista e foge justamente daquela universidade que a sociedade abraça, que identifica. Nós temos capacidade na universidade de estudar pessoas, de estudar e resolver o problema. Nós fizemos uma pesquisa no nosso grupo, no Facebook, e temos algumas informações. 65% concorda com restrição, não impedimento, mas concorda com restrições de acesso. Nós temos equipamentos, estudos já elaborados. Nós sabemos que o que aumentou na UFG foi assalto à mão armada, e que, em 2016, totalizaram 28. Esse ano, até agora, já estão em 10. Sabemos, inclusive, os locais. Em 2016, 4 foram no Instituto de Informática, 3 no ICB4. Sabemos o que fica a questão dos bancos, o que representa. E o que está sendo feito? Colocando os bancos justamente para dentro da comunidade. Quando nós colocarmos a agência bancária na divisa com a comunidade, para atender a nossa comunidade e a comunidade externa, seria uma grande medida de segurança. E o que está fazendo é justamente o contrário. O tempo acabou. Agora, para finalizar essa segunda pergunta sobre segurança na UFG, o último candidato que vai falar é o primeiro a ser sorteado, o candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder. Qual é a posição da sua chapa a respeito da segurança na UFG? Bom, agora vale a máxima, o último será o primeiro. Pois bem, nós estamos debatendo aqui, e essa é a importância de uma eleição. Estamos debatendo aqui com o ex-reitor por 2 mandatos, né, e com outra chapa onde existem 2 ex-pró-reitores dessa atual administração. O que eles apresentaram aqui, nós temos plena concordância. Mas por que não foi feito? Né?
Porque até agora, veja, isso aqui, pela regra eu não posso mostrar um documento, mas criou-se uma comissão de mais de 20 pessoas para discutir algo que, ao final, nós já sabíamos qual seria a conclusão. Aliás, está no nosso programa. Qualquer um que está na universidade sabe os problemas que tem. Por que isso não foi feito ao longo desses anos? Bom, eu diria que, no processo de expansão da universidade, não houve planejamento estratégico. Não é PDI, não é uma lista de intenções. É planejamento estratégico, onde você constrói diversos cenários. E na construção desses cenários, você não é, no meio do caminho, você não fica simplesmente atônito com determinada medida que vai ser tomada. A terceirização na universidade é um dos fatores também que levou a essa situação. Né? Já foi colocado aqui essas questões. Nós temos dados aqui da PROAD. Né? Na segurança, passou de 6 milhões o gasto com terceirizados para 19 milhões nesse período todo. Com uma segurança que é praticamente segurança patrimonial. Né? No total de terceirizados aqui, de 2009 passou de 13 milhões para 52 milhões. Isso é recursos que vem de custeio. Então, se você gasta com custeio pessoal terceirizado, você deixa de investir em outras estruturas. Então, esse sempre foi um dos elementos, uma das questões que dificulta você tomar soluções efetivas para esse problema da segurança. Outro aspecto, o entorno da universidade, do campus. Aqui na praça é uma realidade diferente. A polícia ela pode circular na praça, no campus não, e nós não vamos admitir isso. Mas e o entorno, aqueles bairros no entorno, os conselhos de segurança do entorno, quantos deles já foram procurados para poder participar de uma proposta de elaboração de uma ação efetiva de contenção de criminalidade naquela região? Ao que eu saiba, até agora, eu fui o único que procurou o Conselho de Segurança do Itatiaia para marcar uma reunião com eles. Então, essas medidas, elas já poderiam estar sendo tomadas. Quando houve expansão, era necessário ter o controle do acesso. Se você aumenta o espaço de atuação de nossas atividades, se você aumenta o volume de pessoas que circulam naquele ambiente, necessariamente você tem que ter um controle efetivo maior. Então, nós vamos colocar guaridas, monitoramentos com câmeras de segurança de alta definição, Obrigada, que é o que não existe hoje. Obrigada. Encerramos, assim, as duas perguntas de temas já pré-definidos nesse bloco 2. Lembrando que a Bruna está andando, ela está ali, ó, no cantinho. Quem tiver pergunta para o bloco 3 pode levantar a mão que ela vai recolher para ser avaliada pela comissão organizadora. Agora, nós vamos sortear a primeira pergunta dentre os 34 temas que foram colocados para os candidatos. Eles já possuem essa lista. Nós vamos fazer o sorteio do primeiro tema. O tema é redução da burocracia institucional. Então, os candidatos vão falar, segundo a regra do debate. Quem inicia agora é o terceiro candidato a ser sorteado, que é a chapa 2. Então, o candidato Luiz Melo de Almeida, o senhor tem 3 minutos para falar qual é a posição da sua chapa a respeito da redução da burocracia institucional. Só um minutinho que eu vou colocar o cronômetro. Pronto, o senhor tem 3 minutos. A proposta principal é que a gente faça uma gestão baseada em informação e em evidência. A gente não pode fazer uma gestão baseada em tradição ou em intuição. As coisas não podem ser assim porque sempre foram, e as coisas não podem ser assim porque a gente acha que deve ser assim. E a questão da burocracia é fundamental, especialmente quando a gente pensa que trabalhamos numa universidade que atua em 5 cidades, que tem 34 mil alunos de graduação e pós, que tem 32 mil alunos de graduação e pós, 2.500 técnicos, 2.400 professores e uma vida inteira em torno disso. Então, a gente precisa que essa universidade seja, de fato, multirregional, enquanto as universidades federais de Jataí e de Catalão não se transformarem em realidade. E a gente precisa que a gestão, junto a essas outras regionais, inclusive, seja muito mais próxima da administração superior da universidade, para que a celeridade na definição das opções de política da universidade, no que esteja no âmbito da gestão, seja efetivamente grande.
Agora, vai ser lançado nos próximos dias, salvo engano, 1º de junho, a gente nem poderá participar, inclusive os candidatos, porque estaremos num debate em catalão, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Então, a gente espera que, com isso, os processos passem a tramitar dentro da universidade de uma maneira muito mais célere e de uma maneira muito mais segura, inclusive de uma forma que evite a perda física dos processos. Agora, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque são coisas novas. Eu aprendi outro dia uma expressão magnífica, que é: haverá documentos que são nato-digitais. Eles não têm forma física. O original já é digital. Qualquer física é cópia. Então, a gente espera que não só a burocracia, no sentido ruim da palavra, seja aperfeiçoada, mas que a gente também, por uma gestão com base em informação e evidência, consiga otimizar processos, consiga alocar melhor as pessoas para fazerem trabalhos de maneira mais estimulante, produtiva e objetiva na universidade. E a gente consiga redefinir a maneira como algumas coisas são feitas, porque há algumas irracionalidades, no sentido de que as coisas são feitas pela tradição e muitas vezes não dão os resultados que a gente espera, principalmente quando levamos em consideração a comunidade inteira, e aí são estudantes, técnicos e professores, mas a gente não tem a ousadia, a coragem para mudar. E a gente só vai conseguir fazer isso se estivermos todos juntos, porque definitivamente não é o reitor, o vice-reitor e um grupo de 7 pró-reitores que vai conseguir construir uma proposta diferente para essa universidade sem interlocução com as outras pessoas. E aí as outras pessoas é todo mundo, especialmente quem está nos cargos de gestão e na interlocução com as representações de técnicos, com as representações de estudantes, com as representações de professores nos seus sindicatos ou no DCE. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Seguindo as regras do debate, o próximo candidato que vai falar é o 4º candidato a ser sorteado, que é o candidato da 3, candidato Reginaldo Nassar, que vai falar a respeito da redução da burocracia institucional. Então, candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito da redução da burocracia institucional? O senhor tem 3 minutos. Já está disponível no endereço www.rumaexcelência3@gmail a nossa proposta consolidada. E, como eu disse, um dos nossos desafios é a questão administrativa. Pela nossa característica de não participarmos esses anos da gestão e de estarmos construindo novo, envolvendo esses jovens nessa administração, a ideia é jogar essa administração no liquidificador e reorganizar isso, para que os órgãos não funcionem para eles mesmos, funcionem para o nosso eixo, ensino, pesquisa e extensão. Feito esse estudo, essa delineamento, você tem a gestão. A gestão que a gente propõe é uma gestão em rede. É isso que nós temos já pessoas incorporadas ao grupo de trabalho, que nós vamos fazer a UFG funcionar em uma rede. Claro que, para isso, nós já demos um choque, né, no Sercomp, em que apresentava propostas que não vinham de encontro a esse projeto. E nós dizíamos que não ia atender aquelas reivindicações, porque a nossa ideia, por exemplo, é colocar 5 milhões. Mas de onde vai arrumar esse dinheiro? Nós já pagamos para o SIGA 5 milhões, vamos pagar mais 3 esse ano, e se a gente não cercar isso aí, vai chegar a 12 milhões, e no final o programa não serve mais. Então, se a gente não investir nessa infraestrutura, nós não vamos ter condições de fazer essa administração em rede. E, ao fazer isso, nós vamos aliviar os nossos professores, os nossos técnicos, que hoje não trabalham para o objetivo fim, eles trabalham para a gestão. A gestão não trabalha para eles fazerem um ensino de qualidade, fazer uma pesquisa de qualidade, fazer uma extensão de qualidade. Nós gastamos grande parte do nosso tempo preenchendo os números para mandar para a administração. Nós trabalhamos para essa administração, para quem estava aí, para quem saiu daí, é sempre esse mesmo mecanismo. Ou a gente dá esse choque, essa repactuação administrativa, ou nós não vamos ter uma universidade que vai acompanhar, que vai fazer a travessia que demanda para esse tempo. Esse é o desafio que nós temos que construir com propostas claras, com construção participativas, mas que tenha foco, que a gente tenha um objetivo aonde deseja chegar, construir a universidade que vá até a sociedade e que essa sociedade se identifique nela. Porque o que o crescimento fez, o que o crescimento proporcionou, foi justamente mostrar para a sociedade as nossas debilidades.
Essa é a característica do crescimento. E eu participei do Reúne, eu participei do crescimento, eu acompanhei isso no ICB, e nós sabíamos disso, que esse projeto ia colocar para nossas instituições determinados desafios. Esses desafios estão postos agora e têm que ser enfrentados neste momento, porque nessa quadra atual, daqui a 5 anos, nós não teremos os elementos que temos agora para fazer as modificações necessárias. Daqui a 5 anos, a situação será muito mais caótica. Obrigada, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, agora o próximo candidato é o primeiro a ser sorteado, que é a chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. Então, o candidato vai me responder qual é a posição da sua chapa a respeito da redução da burocracia institucional. O senhor tem 3 minutos. Primeiro, eu quero dizer que o excesso de burocracia é uma condição do modelo. Esse modelo, é contra esse modelo de universidade, aliás, um modelo caótico, que nós estamos nos colocando efetivamente contra ele, né? A burocracia é uma forma de controle. Isso decorre exatamente da maneira como algumas exigências, que não são somente aqui da universidade, mas por um modelo nacional e internacional, que deseja extrair da quantidade a nossa qualidade. Deseja extrair das nossas competências aquilo que nós podemos ter de qualidade por exigências quantitativas. É preciso rever, evidentemente, esse modelo. Nós vamos lutar contra isso. A universidade, hoje, tal qual ela está colocada, ela é uma universidade operacional. Ela é uma universidade funcional. Ela tem, caracteristicamente, a marca do neoliberalismo, das condições que foram criadas para que ela servisse a esse modelo de transformação que acontecia no mundo e que, efetivamente, não deu certo. Nós precisamos criar uma universidade que se preocupe mais, que tenha um caráter mais humanista, mas de se preocupar com as pessoas e não pressionar o tempo inteiro para que nós fiquemos mais tempo tratando de estar preocupado em identificar o que nós fazemos, ao invés de efetivamente fazermos bem e com qualidade. Essa universidade, cada vez mais burocratizada, ela é fruto exatamente de uma condução de um modelo que já vem de há décadas. E quanto mais tempo permaneçam na condução desse modelo os mesmos que estão há mais de uma década, mais burocrática ela se torna, mais clientelista ela se torna. Nós precisamos efetivamente mudar a universidade se nós desejamos que ela deixe de ser tão burocratizada. Nós precisamos da liberdade para que a nossa criatividade efetivamente funcione. Nós não queremos teses de doutorados que se limite apenas a repetir o que outros já disseram. Nós queremos instigar jovens doutores a criar, a apresentar algo de novo, de diferente. As citações desses jovens doutores estão exatamente relacionadas ao que eles apresentarem de novo, e não as eternas citações que são exigidas de forma cada vez e sempre mais burocrática. Nós queremos uma universidade com liberdade de livre pensar, onde não haja pressões e nem formas de assédio horizontal, onde um colega olha para o outro e fica cobrando porque ele não esteve presente na reunião. Não é função de um colega cobrar do outro a ausência ou o que ele não tenha feito. Essas condições todas se devem exatamente à maneira como esse modelo de universidade funciona, cada vez mais burocrática, cada vez mais clientelista. Obrigada, candidato. Seguindo as regras do debate, o último candidato que vai falar a respeito do tema redução da burocracia institucional será o segundo candidato a ser sorteado, que é o candidato da chapa 4, Edvar Madureira. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder qual é a posição da sua chapa a respeito da redução da burocracia institucional. Bom, acho que quando a gente fala de burocracia, e o excesso de burocracia leva certamente a retrabalho, a uma série de atividades que poderiam ser melhoradas e racionalizadas. Mas nós estamos falando também de uma mudança cultural na instituição. Uma instituição que nasceu de uma reunião de faculdades isoladas. E um modelo que foi sendo reforçado, em alguma medida,
a gente percebe que, em certos momentos, se comporta como um agrupamento de faculdades isoladas, de órgãos isolados, e é preciso a gente entrar nesse debate e pensar em redefinir os limites dessa instituição e de cada parte dessa instituição. Entender que nós somos um organismo e, como tal, nós temos interdependências. Interdependência que farão com que a gente funcione direito se esses diálogos forem feitos. E aí a gente consegue atacar a raiz da democracia. Eu vejo que, por exemplo, no Hospital das Clínicas, muitas vezes se sente como não parte da UFG. E aí toda a relação entre as partes fica comprometida. Objetivamente, optamos no passado por um sistema que talvez seja um dos melhores do país, que é o sistema SIG, que teve problemas de implantação. Ele roda no Brasil inteiro, funciona muitíssimo bem, e nós tivemos problemas na implantação do sistema aqui, que ainda não conseguiu totalizar. O sistema, por si só, nos trará uma redução da burocracia e uma melhoria nos fluxos da UFG de outra magnitude. Como eu disse no início da minha fala, o planejamento como ferramenta de gestão vai trazer avanços importantíssimos na questão da burocracia. Um estudo adequado de fluxos de processos dentro da instituição vai também permitir revermos os caminhos dentro da universidade. E também a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que vai nos ajudar a identificar melhor as pessoas para as tarefas. Temos hoje, no conjunto de técnicos administrativos, pessoas com formação em gestão extraordinária, que poderiam ser trazidas para a administração para que a gente pudesse fazer esse estudo de fluxos e medidas para reduzir essa burocracia na universidade. E também é importantíssimo investirmos na comunicação. Quantas soluções temos hoje na universidade, pensadas e propostas nas mais diferentes áreas, e que a universidade não tem conhecimento. Isso também ajuda a reduzir a burocracia. Obrigado. Obrigada, candidato. Lembrando que o tema redução da burocracia institucional não retorna para a urna para ser sorteado nos próximos debates. Ele se retira da lista de temas a serem discutidos. Nós vamos fazer agora um novo sorteio de tema, dentro da lista que já foi passada para os candidatos. Sistemas de bibliotecas da UFG. Segundo a regra, quem começa agora é o quarto candidato que foi sorteado, que é o candidato da chapa 3, o candidato Reginaldo Nassar. Candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito do sistema de bibliotecas da UFG? O senhor tem 3 minutos para responder. O sistema de biblioteca, hoje composto da Biblioteca Central, a setorial do Campus 1, seccional de Letra e Linguística, seccional do Campus de Aparecida de Goiânia, do CEPAI, do Campus de Catalão, Campus de Jataí, Campus de Goiás. Dentro de uma proposta de universidade de excelência, esse é um suporte fundamental, determinante. É que, ao imaginar esse sistema de biblioteca, a primeira coisa que vem é seu organograma, onde ele está inserido para ter a agilidade necessária para um projeto ousado, para um projeto que tem um foco. Esse é um problema que está dentro dessa reestruturação que eu me referi no passado. Mas, mais do que isso, o sistema de biblioteca ele tem peculiaridades. É necessário discutir as características do acesso online, do acesso aos livros, do seu acervo, aos seus estudantes, da localização. Mas, mais do que isso, se a gente pretende uma universidade que faça essa transição, que seja abraçada pela sociedade, existem desafios postos, que a gente vai ver nos próximos dias, que, inclusive, já foi colocado aqui na instituição. A perspectiva da FINEP em selecionar 20 universidades, e dessas 20 universidades nós teremos
pelo menos na perspectiva deles, pelo menos uma universidade entre as 100 melhores. É para isso que eles vêm no projeto de financiamento, pelo menos essa era a perspectiva até ontem, e essa seria a demanda que foi colocada também pela CAPES no encontro da SPPC de Cariri, em que ali ela fala em 40 universidades que terão essa questão da internacionalização. Então, ao estudar esse organograma e essa demanda, nós temos que trabalhar o sistema de biblioteca com as suas peculiaridades. Por exemplo, o sistema de pesquisa, o grupo de pesquisa na área de humanas, tem um outro foco dessa biblioteca que hoje não é atendido, que são clássicos da literatura que devem ser adquiridos e que, através desses clássicos, que se consegue trazer pesquisadores internacionais, se consegue fazer o intercâmbio. Então, se a gente tem essa potencialidade, tem essa característica de ficar entre essas universidades, que vai caminhar para ser uma das melhores do mundo, o sistema de biblioteca tem, primeiro, focar nesse tipo de exigência e a administração dá esse suporte. Em algum momento, coletivamente, nós vamos ter que discutir, mesmo com essas restrições de verbas, a gente buscando esse recurso, mas com essa implementação, com esse aporte que já está dito e posto e que vai ser colocado para nós a qualquer momento, o sistema de biblioteca tem que ser focado para atender essa nova demanda. Obrigada, candidato. O próximo candidato a responder, segundo as regras do debate, é o primeiro candidato a ser sorteado, candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito do sistema de bibliotecas da UFG? O senhor tem 3 minutos para responder. Bom, é bem diferente de como tem acontecido, né? Prioridade, evidentemente. Uma universidade inclusiva, ela tem que investir no seu sistema de biblioteca, para garantir, inclusive, que aqueles entram, não só pelo sistema de cotas, mas principalmente pelo sistema de cotas, tenham acesso a livros, a material que eles têm dificuldades de adquirir. Nós vamos fazer com que o sistema de biblioteca seja vinculado à reitoria. Torne-se um órgão suplementar. Até agora, nós estamos em meados do mês de maio, a biblioteca não recebeu recursos para adquirir novos livros. Isso é absolutamente uma negligência, do ponto de vista da importância que a biblioteca deve ter. Nos estranha o fato de a biblioteca praticamente não ter funcionários terceirizados, né? E também nos estranha que, dentro do processo de expansão da universidade, praticamente não se alterou o número de técnicos administrativos, pelo menos na biblioteca do campus. Esse foi um relato que nos foi feito. Particularmente, nós acreditamos que é exatamente porque a biblioteca não é vista como um setor estratégico. Porque nós vamos observar exatamente que aqueles setores onde há um número maior de técnicos de servidores terceirizados são aqueles setores considerados estratégicos. A nosso ver, essa foi uma estratégia para, evidentemente, tentar desqualificar os movimentos paredistas dos técnicos administrativos. Mas não é dessa maneira que nós resolvemos os problemas. Nós temos que entender e identificar, dentro de uma universidade, determinados setores, que ela atende de forma precípua e objetiva, principalmente estudantes de graduação, mas não só, de pós-graduação, e a comunidade também do entorno, de onde ela está. O sistema de biblioteca, em nossa gestão, ele vai ter um tratamento completamente diferente daquele que vem sido dado até agora. E uma preocupação com aqueles que atuam ali, não só na biblioteca. Os técnicos administrativos, eles precisam ter um grau de qualificação, além daquilo como eles entram para a universidade. Nós vamos possibilitar que esses técnicos tenham a possibilidade de estar permanentemente se atualizando, até mesmo para que a gente possa cada vez mais fazer com que a biblioteca ela tenha uma integração com o sistema de informação da universidade como um todo. Nós precisamos, portanto, fazer efetivamente com que essa situação que nós atingimos de uma universidade inclusiva, ela não fique só na abertura de vagas para que essas pessoas entrem na universidade, mas que ela tenha assistência efetiva aqui dentro e condições de estudar. Obrigada. É isso. Obrigado.
Seguindo a ordem do sorteio, o terceiro candidato a responder a pergunta será o segundo candidato a ser sorteado, candidato da chapa 4, Edvar Madureira. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder para mim, para mim e para a plateia, qual é a posição da sua chapa. Qual é a posição da sua chapa a respeito do sistema de bibliotecas da UFG? O senhor tem 3 minutos. Bom, eu quero começar a minha resposta relembrando uma atitude da nossa gestão quando nós fomos a primeira gestão dessa universidade a dar legalidade para a questão das 30 horas numa comissão formada em 2006. E não por acaso, a biblioteca, o Hospital das Clínicas e o Hospital Veterinário foram os espaços que foram contemplados com esse regime de turnos contínuos. E, por trás disso, claro que havia também, além do reconhecimento, uma intencionalidade. Eu penso que uma universidade, para ser completa, uma universidade de nível mundial, ela precisa de uma biblioteca funcionando ininterruptamente 24 horas por dia. E isso é uma meta a ser perseguida. Claro que, para isso, a gente precisa de ampliar o quadro de servidores. E um compromisso nosso é lutar por aquelas mais de 500 vagas que foram não repostas no período entre 90 e 2010, sejam repostas para que a gente possa ter uma biblioteca funcionando em tempo integral, como qualquer universidade de nível internacional. Pensando objetivamente na biblioteca, nós sabemos que a tecnologia da informação, ela nos trouxe inúmeras facilidades. Inclusive, o acesso a acervos muito valiosos, hoje é feito de maneira remota e por outros meios que não necessariamente dentro da biblioteca. Então, acho que a gente precisa também pensar, né, o papel da biblioteca como um espaço de formação das pessoas a utilizarem esse espaço. Além de funcionar 24 horas por dia, a biblioteca tem que se transformar num espaço que acolhe as pessoas, que seja um espaço onde nós tenhamos a arte, tenhamos a cultura, e seja um espaço onde as pessoas sejam estimuladas a estar nesse espaço, e que funcione, como eu falei, de maneira ininterrupta. Acho que existe na UFG uma estrutura que vincula a Biblioteca Central, hoje a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a gente entende, né, como foi falado por outros candidatos, que essa localização estrutural da biblioteca é equivocada. Ela precisa estar no gabinete, dada a transversalidade e aos temas que a biblioteca trata. Ela atende a graduação, pós-graduação e atende a comunidade. Uma universidade do porte da UFG precisa de uma biblioteca que seja aberta, além de 24 horas, aberta também a toda a sociedade, uma biblioteca pública que atenda a toda a comunidade dos locais onde nós estamos inseridos. Muito obrigado. Candidato, muito obrigada.